Espírito Santo de Deus, continua falando conosco. Continua falando conosco. Continua no nosso meio. Prepara mais uma vez a terra do nosso coração. Que na parábola do semeador nós sejamos a terra boa. Que possamos produzir frutos 30, 60, 100 vezes mais. Livra-nos de ser a sulfite. Queremos ser a abelha. Tu usa realmente as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Quando que nós íamos imaginar que somente 2% de todas as espécies de abelhas são responsáveis pela polinização? O Senhor não precisa de muitos, mas o Senhor conta com os que são comprometidos. São os comprometidos que realizam. São os comprometidos que vivem o triunfo da jornada. Como diz Paulo, corra, mas corra como aquele que vai para alcançar o prêmio. E nós estamos aqui, esquecendo das coisas que para trás ficam, olhando para as que são inspiradoras, nos movendo para o único alvo, Cristo. Porque pecar é errar o alvo. Fala conosco mais um pouquinho, por favor. Em nome de Jesus. Amém. Senta dando glória a Deus. Aleluia. Eu estava bem até agora. Aí, de repente, fiquei essa manteiga de novo. Oh, meu Deus, me ajuda. Abra comigo em Atos 2, 42, 43. Eu sei que alguns já sabem, e a comunicação vai nos ajudar colocando na tela. Mas, se puder abrir, abra, mesmo assim. Assim você aproveita a oportunidade e cria o hábito de ler a Bíblia, de abrir a Bíblia. Atos 2, 42 e 43 diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Olhe para quem está do seu lado, diga: muitos sinais e maravilhas eram feitos através dos que estavam comprometidos. Deus só faz com quem está comprometido. Deus só realiza com quem está comprometido. Você nunca vai encontrar nos 66 livros das Sagradas Escrituras protestante, nem nos 76 livros das Sagradas Escrituras católicas, Deus realizando algo usando alguém que não tenha se comprometido com aquele propósito. Deus sempre realiza usando pessoas comprometidas. E quando eu começo a ler a palavra, eu percebo que, desde que nós iniciamos essa conferência, tudo que Deus tem falado conosco, desde sexta-feira à noite, tem nos conduzido a compreender essa identidade reveladora do coração de Deus para as nossas vidas. Pode parecer hipérbole o que eu vou dizer, mas é fato. Deus está abrindo, escancarando o seu coração para a cidade de refúgio. Deus está dizendo: é isso que eu quero fazer. E é isso que eu vou fazer através dos que estiverem comprometidos. Você pode dizer: é isso que Deus vai fazer? Através de mim? Porque eu estou comprometido? Aleluia. Eu queria fazer uma pergunta para você. Você já conseguiu, desde sexta-feira, você que tem vindo desde a primeira
ministração, até esse momento, que acompanhou todas as ministrações incansavelmente, você já conseguiu identificar e entender o que os céus estão declarando sobre a nossa vida? Você já conseguiu identificar? Você já conseguiu entender? Porque cada uma das ministrações que nós ouvimos foi como um mapa que Deus nos deu na direção do seu esconderijo. O salmista no Salmo 91 diz, no verso 1, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Mas como é que faz para chegar lá no esconderijo? Tem um mapa. E Ele tem nos dado esse mapa desde sexta-feira. Ele tem nos instruído, olha, esse caminho que vocês vão seguir para chegar no meu esconderijo. Não é por esses atalhos que você tinha imaginado, mas é por esse caminho que vocês vão seguir para chegar no meu esconderijo. E aí eu comecei a entrar dentro de uma situação muito difícil, que é uma coisa que eu passo toda vez que eu vou pregar, é conseguir usar o tempo que eu tenho para passar tudo que Deus me deu. E vocês já perceberam ao longo desses 8 anos que eu tenho muita dificuldade com isso. Eu acho que 1 hora é muito pouco. Para muitas pessoas é muito. Mas para quem recebe uma revelação da parte de Deus é pouco tempo demais. Pouco tempo demais. Não vejo a hora de ter essa oportunidade de ministrar nesses lugares onde as pessoas são tão sedentas que se você ficar 2 horas pregando, elas pedem, pregue mais 2, por favor, porque nós queremos ouvir. Mas eu sei que eu estou diante de um povo também que é sedento e quer ouvir a palavra de Deus. E é por isso que está aqui nesses dias, porque quer ouvir a palavra de Deus. E uma coisa que Deus deixou muito claro para mim, enquanto eu preparava essa ministração, eu já sabia especificamente o que eu iria trazer, mas não sabia como que Deus iria me conduzir a trazer. E na última quinta-feira eu cancelei todos os aconselhamentos que eu tinha marcado. Peço desculpas se você estava na lista das pessoas que nós tivemos que cancelar, mas fiquei em casa porque eu queria ter esse discernimento preciso. Eu não queria chegar aqui de uma forma duvidosa, mas eu queria ter essa precisão, essa luz da revelação. E Deus trouxe essa revelação para o meu coração de como que eu iria ministrar a noiva de Cristo, a sua igreja, a sua vida. E Deus me falou algo muito específico que eu quero compartilhar com você. Quando Deus está disposto a fazer algo na terra, quando Deus quer manifestar algo na terra, quando Deus quer operar algo na terra, a primeira coisa que Ele faz é convocar pessoas. A primeira coisa que Ele faz é uma convocação. Vou te dar um exemplo. O que João Batista fez? Convocação. Arrependei-vos e convertei-vos, porque vos é chegado o reino de Deus, o reino dos céus. Aqueles que resistiam à convocação, João dizia, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Ou seja, Deus usa João Batista para fazer uma convocação àquela geração. E por que Deus levanta João Batista para fazer uma convocação àquela geração? Porque antes de Deus trazer a revelação, Ele traz a convocação. E eu vou te trazer a prova disso. João Batista é a convocação e Jesus é a revelação. 100% de Deus. 100% de Deus. Jesus, Ele é a total manifestação da revelação de Deus. Ele é o Emanuel, é o Deus conosco, Ele é o Verbo encarnado, Ele é o Deus vivo, Ele é o Deus que se torna homem para se fazer conhecido. O nível de revelação que Deus iria fazer era tão gigantesco que Ele trouxe um nível de convocação que nunca tinha trazido antes. Tanto que Jesus diz que nunca houve um homem nascido de mulher como João Batista. Por isso que o nível de convocação daquela geração foi o maior de todos até então. Por quê? Porque João Batista seria aquele que prepararia o caminho para a maior revelação de Deus à humanidade.
A primeira coisa que Deus vai fazer, antes de revelar o que Ele tem na sua vida, é ver que você está aceitando a convocação que Ele está fazendo a você. E muitas das vezes, sabe o que nós esperamos? Primeira revelação. Eu não sei o que Deus me chamou para fazer, eu estou esperando Deus me dizer o que Ele tem para fazer na minha vida. Não espera! Simplesmente diga, estou aqui, conte comigo, eis-me aqui, fala que o teu servo ouve, Senhor, conta comigo, fale da maneira que o seu vocabulário lhe permite falar, da maneira como você já se relaciona tão costumeiramente com Deus, mas deixe Deus enxergar que você está disposto a aceitar a convocação dEle. Quando você aceitar a convocação de Deus, aí Deus vai trazer a revelação do que Ele tem para fazer através da sua vida. Tem muita gente perdida dentro do corpo, porque ainda está na margem, esperando a revelação do propósito. Deus tem pressa, mas não pula etapas, lembra? Vou falar algumas coisas que já tenho falado há alguns anos, mas quem sabe hoje você consegue entender, debaixo dos céus que estão sobre a nossa vida nesta conferência. Não espera a revelação do que Deus tem para você. Se disponha primeiramente e a revelação vem em seguida. Chacoalha quem está do seu lado, diga: primeiro você aceita a convocação, depois Deus manda a revelação. Simples. Você lê lá 1 Reis 17, de repente aparece Elias. De repente para mim e para você. Elias já era homem de oração há muito tempo. Elias já andava com Deus há muito tempo. Aí ele aparece do nada no cenário do Novo Testamento, do nada para mim e para você, do nada para o autor de 1 Reis. Mas na onisciência do conhecimento de Deus, de todas as circunstâncias e fatos da história, Elias já andava com Deus há muito tempo. Na realidade, Elias aparece depois que Deus traz a ele a revelação do que teria para fazer na sua vida. E aí ele aparece no cenário com a chave do céu no bolso. Abria e fechava a hora que queria, porque aceitou a convocação, já andava com Deus. Aí Deus diz: eu vou te usar para confrontar o governo de Israel. Olha para quem está do seu lado, diga: quem diz sim para a convocação, tem a revelação dos céus. Eu vou te explicar isso de uma forma muito contundente, apropriada e categórica. Presta atenção. Foi assim que aconteceu com Moisés. Êxodo capítulo 3, veja bem. O versículo 2 de Êxodo capítulo 3 diz assim: ali o anjo do Senhor apareceu a ele, numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés viu que a sarça estava em fogo, porém não se queimava. Olha o que diz no versículo 4. Deus chama Moisés. Moisés, Moisés, isso é a convocação. Moisés, Moisés, olha a resposta à convocação: estou aqui. Estou aqui. Deus não perguntou para Moisés se Moisés tinha gabarito, se Moisés tinha diploma, se Moisés tinha know-how. Deus não perguntou nada disso. Deus só chamou: Moisés, Moisés. Deus não precisa do meu nem do seu know-how. Deus não precisa do meu nem do seu gabarito. Deus não precisa do meu nem do seu diploma. Legal se a gente tiver, porque Paulo tinha e ele usou o que Paulo tinha. Mas a base da convocação é sempre a sua disposição. Moisés, Moisés, estou aqui. Estou aqui. Jesus, deixa eu pregar. Versículos 7 e 8. Então o Senhor disse, presta atenção, primeiro é agora olha a revelação. Eu tenho visto como o meu povo está sendo maltratado no Egito. Parafraseando, entre o versículo 7 e o versículo 8, Deus continua e diz: por isso desci para libertá-los
do poder dos egípcios e para levá-los do Egito para uma terra grande e boa. Moisés nunca teria ouvido a revelação se não tivesse dito: estou aqui para a convocação. Nunca. Never. Jamais. Chacoalha quem está do seu lado. Diz: o que está faltando na sua vida é dizer sim de verdade para a convocação. Presta atenção nisso aqui. Moisés, Moisés, convocação. Resposta à convocação: estou aqui. Tenho ouvido o clamor do meu povo e desci para libertá-los e tirá-los de uma terra de escravidão e conduzi-los a uma terra boa, que mana leite e mel. Revelação. Quando você lida com o contexto da convocação e da revelação, você consegue compreender por que Moisés conseguiu lidar com todas as dificuldades do seu chamado. E não foram poucas. E venhamos e convenhamos, aqueles que já disseram sim para a convocação, vão se identificar muito com o que eu vou dizer aqui hoje. E para aqueles que ainda não disseram, ouça, para que você calcule exatamente o preço. Muitas foram as dificuldades, muitos foram os obstáculos, muitos foram os desafios, a começar com o seu próprio povo, que duvidaria do seu chamado. Em seguida a gente tem ele enfrentando até mesmo o próprio faraó, o rei da maior nação da época. Sem esquecer que antes dele enfrentar o seu próprio povo, antes dele enfrentar o faraó, ele enfrentou as suas próprias incapacidades. Não sei falar, sou pesado de língua. Alguns estudiosos acreditam que ele era gago. Mas ele enfrenta os seus desafios pessoais, as suas limitações pessoais. E ele enfrenta todos os desafios e limitações externas. Ele lida com tudo isso e ainda assim permanece firme no seu chamado. Mesmo assim, ele permanece comprometido com o propósito para o qual foi levantado. Você não vê em momento nenhum Moisés pensando em desistir. Pelo contrário, Deus diz que vai desistir do povo. E ainda fala para Moisés: vou matar tudinho e de ti vou levantar uma nação. Moisés diz: por favor, Senhor, pelo teu amor, não faz isso. Ainda intercede pelo povo. Aconselhe a Deus: Senhor, o que Faraó vai dizer? O que o Egito vai dizer do Senhor? Que o Senhor tirou o seu povo para matar eles no deserto. É verdade, Moisés. Chacoalha quem está do seu lado e diga: quem entende a convocação, compreende ainda mais a revelação. Meu Deus do céu! Quem entende a convocação e aceita e recebe a revelação, está tão comprometido que nada, nem ninguém, nem coisa alguma, nem poder, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura, nem as coisas do presente, nem do porvir, pode afastar ele do amor de Cristo, que o conduz a viver o propósito para o que foi chamado. Aleluia. Mas pastora, por quê? Por quê? Como que um homem pode lidar com todos esses tipos de desafios e ainda assim permanecer firme? Como que alguém pode estar tão comprometido com o propósito para o qual foi levantado? Como que alguém pode viver um chamado de tal maneira sem pensar em desistir? Porque Moisés disse sim para Deus. E ele disse sim, cônscio de tudo que estava se dispondo a enfrentar. Êxodo capítulo 3 e capítulo 4 é uma revelação maravilhosa, porque comprime, né? Eu imagino que é muito mais do que aquilo.
o diálogo de Deus e Moisés, de Moisés e Deus. Moisés tentando se esquivar, Deus buscando convencê-lo, Moisés apresentando as dificuldades, Deus manifestando o seu poder e dizendo que é através do seu poder que ele vai fazer. E então você tem o sim de Moisés, ou seja, Moisés calculou o preço. Moisés entendeu o que estava em jogo e disse sim. Então hoje nós vamos aprender por que Deus nos chama. E o que cada detalhe do seu chamado traz para o nosso perfil e caráter ministerial. Se você entender isso aqui, hoje, o exercício do seu ministério nunca mais vai ser o mesmo. Nunca mais. Se você entender isso aqui, nunca mais você vai desertar do seu propósito. Nunca mais você vai desistir do que Deus te chamou para fazer. Nunca mais você vai fingir que não está ouvindo a convocação. Nunca mais. E essa é a minha oração, que você entenda. Deus me traz uma revelação desse nível, especificamente 24 anos depois da minha conversão. Eu estou falando de um texto que eu leio costumeiramente. E 24 anos depois, Deus abre diante de mim uma revelação que Ele nunca havia me dado antes, porque eu entendo que é a revelação que Ele está trazendo para esta conferência. É Deus abrindo o seu coração para mim e para você. Presta atenção. O que o texto que nós já tão costumeiramente conhecemos nos mostra do chamado de Deus para Moisés? Nos mostra Deus chamando Moisés no meio de uma? Repita, no meio de uma? Olha para quem está do seu lado, sarça. Eu fui buscar a natureza da sarça, presta atenção. E eu descobri, tem uma bióloga aqui hoje, né? Então se eu estiver errada, por favor, me corrija. Que a sarça é uma planta espinhosa, da família das fabáceas, do gênero das acácias. Quando eu li isso aqui, eu tremi por dentro. Porque nesse momento Deus me fez entender algo, que por mais que eu tivesse a consciência, eu nunca tive a revelação. Escute. Sabe por que Deus chamou Moisés no meio de uma sarça? Sabe por que Deus não chamou Moisés no meio de uma mangueira? Por que Deus não chamou Moisés no meio de uma jaqueira? Por que Deus não chamou Moisés no meio de um pé de pitanga? Por que Deus chama Moisés no meio de uma sarça? Porque Deus queria primeiro que Moisés entendesse que todo chamado, antes de ser glorioso, é espinhoso. Todo chamado, antes de ser glorioso, será espinhoso. Antes da glória, tem os espinhos. Portanto, antes de você aceitar o chamado de Deus, a convocação de Deus, compreenda os espinhos que esse chamado traz para você. Porque se você não entender, você vai desertar tão prontamente que você nem vai perceber o ânimo que você tinha quando começou a caminhada. Sabe aquele ânimo todo que você tinha quando você começou a sua caminhada? Sabe aquela animosidade toda que você tinha quando você começou o seu ministério? Pois se você começar o seu ministério sem entender os espinhos que vêm junto com o chamado, você vai desertar tão prontamente se dispôs a fazê-lo. Você já percebeu que toda animosidade, todo esse anseio, e que é fato, não é porque foi falso, não é porque foi impulsivo, é fato. Muitos de nós, quando recebem o chamado, recebem com esse coração animoso, cheio de anseio, cheio de paixão com as pessoas.
cheio de disposição de fazer em Deus. Mas por que pessoas com todas essas características esquecem de tudo isso quando os espinhos do chamado começam a surgir e abandonam? Por quê? Por que isso acontece? É porque, de fato, pensamos que a glória vinha primeiro e os espinhos viriam depois. Estamos invertendo a ordem. Estamos invertendo a ordem. Jesus só alcançou a glória depois dos espinhos. Se foi assim com ele, por que vai ser diferente conosco? Antes da aceitação, ele passa por toda a rejeição. Antes do reconhecimento, ele passa por toda a perseguição. Antes de ser estabelecido como aquele que contém todo o poder e toda a autoridade lhe sendo dada nos céus, na terra e debaixo da terra, ele teve a sua autoridade questionada, duvidada. Por quê, diaconisa Fernanda? Simples. Porque os espinhos vêm antes. E a glória vem depois. Olha dentro do caroço doido do seu irmão e diga: os espinhos vêm antes. A glória vem depois. Uma outra coisa, Thaís, que a gente precisa entender. E eu falo Thaís porque você tem um chamado, então escuta, fica ligada. Quando Deus nos chama para fazer a obra, quando Deus nos chama para sermos instrumentos dEle para o cumprimento de um propósito dEle dentro da nossa geração, a primeira coisa que nós precisamos entender é que Deus só chama alguém porque sabe que esse alguém está disposto a chorar com Ele. Não meça os seus amigos por causa das festas que você pode dar. Não meça os amigos que você tem por causa do que você pode lhes favorecer. Não meça as pessoas que caminham com você somente quando elas gostam das suas ideias ou porque concordam com o que você diz. Meça os seus verdadeiros amigos quando você precisar dele e encontrar por eles. Meça os seus verdadeiros amigos quando você precisar de alguém para chorar e eles se disponham a chorar com você. Quando Deus nos chama, Ele está dizendo: eu estou procurando alguém para chorar comigo. Eu estou procurando alguém para chorar comigo. É isso que ele fala para Ezequiel no capítulo 22, versículo 30. Eu procurei alguém. Você consegue ouvir Deus falando isso? Eu procurei alguém que construísse uma muralha. Eu usei a linguagem de hoje. Alguém que ficasse nos lugares onde as muralhas estão desmoronadas e que defendessem a terra. Eu procurei por alguém, mas eu não achei ninguém. Deus está procurando por alguém para chorar pelos perdidos. Deus está procurando por alguém para rasgar as suas vestes pelos que se perdem na Cracolândia. Deus está procurando por alguém que dobre os seus joelhos na sexta-feira, quando o carnaval começa, e só levante na quarta-feira de cinzas, quando ele termina. Deus está procurando por pessoas para chorar com Ele. Isso é chamado. Perdemos a referência de ministério. Ministério nunca foi sinônimo de comodismo. Não, nunca foi. Ministério nunca foi sinônimo de conforto.
O verdadeiro ministério, pelo contrário, ele nos tira do comodismo. Ele nos arranca do conformismo. O verdadeiro ministério nos leva a uma vida de renúncia. A sofrer pelos perdidos, a sofrer por aquilo que Deus nos chamou para realizar. Ministério nos fala de uma vida de dores. Pastor Moisés falou sobre isso aqui. Pastor Daniel falou sobre isso aqui. Escute. Foi em dores, foi em renúncia, foi em sofrimento que os grandes avivalistas e os grandes avivamentos foram gerados. João, capítulo 16, versículo 21. Quando uma mulher está para dar à luz, ela fica triste porque chegou a sua hora de sofrer. Gente, ninguém vai sofrer com um sentimento de alegria porque está indo sofrer. Humanamente falando, a gente vai sofrer com um sentimento de tristeza. Embora por trás desse sentimento de tristeza haja um gozo na alma e no espírito, porque você sabe que você está sofrendo por amor a Cristo. Mas não significa que não exista a tristeza. Nós, pastores, quantas vezes não passamos por situações extremamente tristes, difíceis de lidar. E tenho aprendido com duras penas que os pastores não têm amigos. A gente não pode simplesmente chegar para uma pessoa e descarregar o que a gente está sentindo. Às vezes eu faço isso e depois me arrependo. E a realidade é essa. Por quê? Porque o chamado é para o sofrimento. O chamado é para a renúncia. O chamado é para dores. O chamado é para zona de desconforto. Isso é chamado. Porque a mulher, quando está para dar à luz, ela fica triste, porque chegou a sua hora. Mas, depois que a criança nasce, a mulher fica tão alegre, que nem lembra mais do seu sofrimento. Você lembra, pastora Rosânia, dos nossos sofrimentos no primeiro ano da Cidade Refúgio? Só se a gente parar mesmo para tentar lembrar. Mas já faz parte de um passado. Porque no segundo ano nós já colhemos o fruto de termos vencido aqueles sofrimentos. E assim, ano após ano. E sabe por que falta comprometimento? Porque falta disposição de aceitar os espinhos do chamado no meio da sarça. Porque estamos nos comprometendo com aquilo que julgamos ser confortável. Queremos nos comprometer com aquilo que julgamos que vai trazer facilidades. E não é fácil, nunca foi, nunca foi. Aí eu quero te fazer uma pergunta: o que você está disposto a sofrer para ganhar os perdidos? O que você está disposto a renunciar para que outros sejam alcançados? O que você está disposto a padecer para que uma igreja seja gerada? O que você está disposto a sofrer para que a sua geração protagonize um avivamento? O quê? Chorar, renunciar, padecer e sofrer. Só sofrimento. Só espinho. Olha para quem está do seu lado e diga: Deus está procurando alguém que chore com Ele. É isso que Deus está procurando. Por essas pessoas. Então essa é a primeira característica do chamado de Moisés. Moisés disse sim, entendendo. Antes de ser glorioso, vai ser espinhoso. E como foi espinhoso? Mas resultou num nível de glória nunca antes visto. Acerca de Moisés, Deus disse: porque nunca falei com nenhum outro homem, como falei com Moisés, face a face, olho no olho.
Meu irmão. Queremos a glória. Queremos o reconhecimento, queremos o status, queremos a posição. Queremos tudo isso. Mas será que queremos os espinhos? Está chegando o aniversário da igreja. A gente já começa a ouvir os burburinhos. Vai ter unção, vai ter unção, vai ter unção. Vamos mudar? Vai ter espinho, vai ter espinho, vai ter espinho. Vai ter espinho, vai ter espinho, vai ter espinho. Vai ter espinho, vai ter espinho, vai ter espinho. Vai ter espinho? Você me diz, vai ter espinho ou não vai ter espinho? Vai ter espinhos, sempre vai ter espinhos. Segunda característica do chamado de Deus na vida de Moisés. Sabe por que Deus chamou Moisés no meio de uma sarça? Olha para quem está do seu lado, sabe por que Deus chamou Moisés no meio de uma sarça? Porque Moisés precisava saber que o chamado o levaria a confrontos constantes. Diga, o meu chamado vai me levar a confrontos constantes. Por quê, pastora? Simples, porque a palavra sarça, na etimologia, presbítero Roberto, da sua palavra, significa espetar. Quando Deus te chama, Deus te diz assim, olha, prepara para ser espetado. Prepara para ser espetado. Como assim, pastora? Explica esse negócio direito. Querido, o chamado de Deus vai espetar todas as áreas da sua vida que precisam ser subjugadas, para que Ele venha a se fazer manifesto. Sabe quando é que Cristo vive em Paulo? Quando Paulo morre. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Deus espetou todas as áreas da vida de Paulo que precisariam ser espetadas. Uma por uma. Chamado não te leva à zona de conforto, te leva à zona de confronto. Chamado não te leva à zona de conforto, te leva à zona de confronto. Quando você aceitar um chamado, aceite entendendo essa verdade. Porque se você não entender essa verdade, o seu ministério vai ser meteórico e passageiro. Mas se você aceitar o chamado, Daiane, entendendo essa verdade, de que chamado não é zona de conforto, é zona de confronto, você vai viver um ministério estabelecido e com frutos para todas as gerações. Aleluia! Vou dar alguns exemplos aqui, presta atenção, se segura na cadeira porque vai te espetar o que eu vou dizer. Não gosto de ficar sozinho, então o ministério vai te levar à solidão. O ministério vai te levar à solidão. A solidão que te incomoda, é para lá que Deus vai te levar. É para lá que Deus vai conduzir você. Para o deserto. Porque deserto não é lugar de crente morrer. Deserto é escola teológica de quem quer viver milagres na presença de Deus por causa da intimidade que tem com Ele. Aleluia! Glória a Deus. Presta atenção nisso aqui. Mateus capítulo 26, versículo 37 ao 38. Então Jesus foi levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu. Você já percebeu que ele sempre levava alguém para orar junto com ele? Sempre. Presta atenção. Aí ele começou a se sentir com uma grande tristeza.
e em grande aflição. Meu Deus, isso é ministério, olha. Quando eu li isso aqui, eu fiquei com vergonha. Falei, Jesus, me ajuda. Preciso me converter mais. Presta atenção. Grande tristeza e aflição. E disse a eles, a tristeza que estou sentindo é tão grande que é capaz de me matar. Fiquem aqui comigo, vigiando, orando comigo. Aí no capítulo 26 ainda, versículo 40, preste atenção. Diz assim, depois voltou e encontrou os 3 discípulos dormindo. Então disse a Pedro, será que vocês não podem vigiar comigo nem uma hora? Se sentiu sozinho. Às vezes você tem 1000 pessoas, mas você tem momentos que você se sente tão triste, e você procura no meio dessas 1000 pessoas para sofrer com você, e Deus não deixa você encontrar. Sabe por quê? Porque o processo para a glória implica saber passar pela solidão. Implica saber passar pela solidão. Washington. Ela pensa que eu não sei, mas tem luta que ela passa que ela não fala para mim. Mas ela passa sozinha. Às vezes eu faço de tudo para ela me falar. Fala para mim o que está acontecendo. Não, amor, não está acontecendo nada, eu estou bem. Seu amor, eu te conheço. Amor, está tudo bem. Ou seja, fica quieto, não quero falar, te toca. Por quê? Porque existem lutas que Deus quer que a gente passe sozinho. E sabe quando é que a gente erra? Quando a gente começa a contar para todo mundo. A gente inflama o coração das pessoas. A gente defrauda a obra de Deus. E o que fazer se Deus quis que fosse assim? Presta atenção. A perda do controle para você é algo que te traz desconforto, então Deus te chamou para te espetar com situações que você vai ficar sem controle nenhum delas. Sem controle nenhum. Isso aqui falou demais comigo. Eu gosto de ter o controle das coisas. Eu gosto de programar as coisas para ter certeza que elas vão funcionar perfeitamente. Eu sou metódica. Mas existem situações, meu Deus do céu, que Deus faz de propósito comigo. Que eu me sinto completamente sem o controle. E aí eu entendo que Deus está dizendo para mim naquele momento, eu estou te espetando. Estou entendendo isso depois que Deus me deu essa revelação, claro. Eu estou te espetando com essas situações, sabe por quê? Porque você vai ter que aprender a depender só de mim. Vamos lá, Mateus 26, 39. Ele foi um pouco mais adiante. Ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e orou. A gente continua no Getsemane, tá? Meu Pai, se possível, dependência, afasta de mim este cálice. Afasta de mim este cálice de sofrimento. Porém, não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. O chamado vai espetar suas zonas de conforto. O chamado vai te levar ao confronto. Gosta de deter o controle das coisas? Deus vai te levar a uma situação
aonde é Ele quem vai ter o controle de todas as coisas sobre a sua vida. Repita: o chamado vai espetar todas as áreas da minha vida que precisam de confronto. O que mais você está protegendo? Sua reputação? Está preocupado com a tua reputação? Com o que as pessoas vão pensar de você? Com o que os seus amigos de anos vão pensar de você? Quando Deus te chama, e o chamado é para espetar essas áreas que precisam ser confrontadas, a primeira coisa que Ele faz é te levar a entender que o chamado vai te fazer perder a tua reputação. Primeira aula da Liga de Libertadores, primeiro módulo. Reputação. Deus não usa quem protege a sua reputação. Pelo contrário, muitos homens buscando guardar a sua reputação deixaram de ser usados por Deus. 1 Samuel capítulo 15. Saul faz o sacrifício que quem tinha que fazer era o sacerdote. Por quê? Porque os homens o estavam abandonando na guerra. A Bíblia diz: e tendo Saul terminado de fazer o sacrifício, Samuel chega e diz: que loucura foi essa que você fez? Porque hoje mesmo o Senhor estaria confirmando o seu reino a você e a sua descendência. Mas por causa do que você fez, hoje o Senhor está encontrando outro melhor do que você. Sabe o que Deus estava dizendo? Ele está encontrando alguém que não se importe com a reputação. Você percebe que a conquista que Jesus traz sobre a nossa vida é consequência, é fruto de abrir mão da sua reputação? Vou te provar. Gálatas 3:13. Porém, Cristo, tornando-se maldição, o santo dos santos, para resgatar a mim e a você, se torna maldição. Porém, Cristo, tornando-se maldição por nós, nos livrou da maldição imposta pela lei. Como dizem as Escrituras: maldito todo aquele que for pendurado numa cruz, num madeiro. Ele abriu mão de toda a sua reputação, porque existe algo mais poderoso, mais precioso do que a reputação: vidas. Vidas. Eu fico aflita quando eu e a pastora Rosana, a gente recebe pessoas no gabinete pastoral que vêm de igrejas tradicionais, e eu vejo o quanto que essas pessoas estão lutando com o chamado delas por causa da reputação. Cidade Refúgio é fruto de duas mulheres que abriram mão da reputação. Abriram mão da reputação. O chamado vai sempre confrontar aquilo que você tem medo de perder. Eu tinha medo de perder status. Ganhar R$103.000 por mês, sair dessa zona de conforto, acho que não é muito simples assim. Eu tinha medo de perder a reverência que Deus tinha me dado nos anos de ministério. Tinha medo de perder até os amigos. Hoje, o que é R$103.000 perto do que Deus tem feito na minha vida, na minha casa, na minha família? Paz de espírito, colocar minha cabeça no travesseiro.